Olá, amigos internautas, eu mais uma vez, Frade do Olhar Sobrenatural, EPS, Estudo de Pesquisas Sobrenaturais e Paranormais. Hoje, com a nossa companhia, Dr. Augusto Melo, pesquisador, cientista e historiador. Mais uma vez, o nosso amigo Vinícius, pesquisador de OVNIs e mistérios ocultos do mundo. A reportagem de hoje fala Antártica, segredos obscuros, teoria da conspiração ou até mesmo segredos não revelados à humanidade. Cada vez mais se perguntamos onde eles estão, nossos amigos alienígenas, e de onde eles vêm, e de onde vêm esses OVNIs. A pergunta é, até quando ficaremos sem saber dos segredos ocultos dos governos, das teorias das conspirações que vêm desde o nazismo? Pois muito bem, amigos aqui do Estúdio Difusão, do EPS, Estúdio de Pesquisas Sobrenaturais. O amigo internauta deve estar se perguntando, não só você, o seu pai, o seu avós, o que tanta pesquisa faz na Antártica? Pois muito bem, o seu anfitrião vai explicar para vocês que essas pesquisas vêm desde 1950. Até o nosso país Brasil, com a Força Expedicionária da Marinha Brasileira, envia cientistas para lá, como a Rússia, Espanha, Portugal, América, Estados Unidos e demais, mas nunca obtivemos respostas concretas sobre as pesquisas que fazem lá. O curioso é que o próprio satélite do Google já identificou que há estruturas de civilizações antigas como pirâmides e até mesmo objetos voadores como OVNIs e demais outras estruturas além dos nossos conhecimentos. Teoria da conspiração ou não sei explicar, porque eu não sou um historiador, eu sou apenas um repórter ufólogo. Quero dizer a vocês que é curioso esse fato, porque os pesquisadores vão para lá, mas o que eles estudam? Você já se perguntou? Que tanta pesquisa fazem lá? E por que não bota à tona para nós? Não vai me dizer que o pesquisador vai para lá para pesquisar pinguim, urso branco, a geleira polar? Claro que não. Tanto que tem um contrato que nos proíbe de saber o que eles fazem lá. Inclusive o Brasil está junto com esses países. Então o estranho que, pela teoria da conspiração, logo vou passar para o ilustre doutor Marcos, para explicar para vocês que ele é um historiador, pesquisador, para sabermos o que está acontecendo lá. Porque até hoje faz 40 anos ou mais que não nos passam nada. O estranho é que isso acontece, esses fenômenos, tudo que acontece lá, a Antártica é a menos falada, né? Por causa desse tratado da Antártica aí com esses países aí, para não comentar nada. Mas de acordo com os satélites do Google, tá aí, ó. Tá aí as imagens do satélite do Google que mostra as estruturas de antigas ruínas e que envolve Adolf Hitler com contratos com alienígenas e seres espaciais, onde criaram o UFO e a Dialog, que é a máquina do tempo, que nunca mais foi se vista. E agora veio à tona com a caída das geleiras e mostra para nós o que realmente está escondido lá e ninguém quer falar, porque todos esses anos ninguém nunca falou. Bom, doutor Marcos, aí veja, o alienígena que supostamente foi encontrado na Antártica em 1950. Dizem até que é uma base, uma civilização avançada de inteligência que vem do tal dos Anunnakis. E agora? O que eu vou dizer com o seu apresentador, para os telespectadores? Não tenho experiência, mas vou passar para o senhor, que aí a gente vê que é um ser humanoide, com os olhos grandes, com sexos, duplo sexo, e até mesmo com órgãos pequenos. Nós não sabemos, temos curiosidade de saber disso aí. O estranho é que tudo isso eles não falam para nós em reportagens, notícias nacionais e internacionais. É tudo um grande segredo. E agora essa base aí foi localizada, não tenho certeza. É o que está demonstrando nas redes sociais como YouTube, Deep Web e demais fatos ocorridos que envolvem até os Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Israel e demais, inclusive o Brasil. O estranho disso tudo é que a gente não sabe. Essas fotos de imagens de discos voadores dizem que é o antigo suposto os discos de OVNIs de Hitler. Até um submarino nazista foi o que descobriu isso tudo para Hitler quando terminou a guerra em 1945. E agora está vindo à tona aí, depois de tantos esses anos aí, isso aí que está sendo muito falado nas redes sociais, aí, na internet, sobre assunto. Até essa imagem aí, o senhor vê que é um disco voador.
Realmente dá para ver que é um objeto, né, não identificado flutuando sobre as geleiras e depois levanta voo. Mas até onde eu sei, como pesquisador, realmente existiu esse projeto aí de Adolf Hitler, seus cientistas e engenheiros, ter esses OVNIs e até foram criados por seres espaciais alienígenas intergalácticos, né? E isso agora, esses anos todos, foram falados sobre esses assuntos que agora está vindo à tona à população aí, ao público brasileiro, nacional e internacional. Bom, doutor, o que o senhor acha disso tudo aí? Bom, em primeiro lugar, eu posso dizer, como historiador e pesquisador, né, da Unicamp URGS, eu posso afirmar que realmente isso é um grande segredo de Estado, talvez uma teoria de conspiração. Veja bem aí que essas imagens, né, são bem claras desses seres intergalácticos e até essa suposta nave. O satélite da Google Earth capturou, assim, as imagens via satélite através do internauta, essas bases desconhecidas, né, e até mandaram os pesquisadores norte-americanos e russos e demais, inclusive o Brasil, e a qual foi abafado com uma teoria de conspiração. De acordo com David Hoffman, né, que está aí na imagem, ele comentou esse assunto, que essa descoberta veio através do almirante Nelson Vickers e do aviador, capitão brigadeiro do ar, Steve Womerns, que foi um grande piloto condecorado pela Marinha do Exército americano, entendeu? Que deu essas imagens. Inclusive, essa matéria já passou pelo History Channel, né? Eles fazendo essa explicação. Mas o curioso disso tudo, que Adolf Hitler realmente, no pós-guerra e final-guerra, ele enviou uma equipe de expedição à Antártica para achar uma base mais segura para criar os seus OVNIs até J-Lock, né? Isso foi em 1944, com a descoberta avançada que a guerra já estava perdida. Então ele precisava de subsídios e enviou esse suposto submarino para lá, né? Doutor Marcos, mas isso é o curioso, que isso estendidamente foi abafado esses anos todos, né? De acordo com essa filmagem que eu estou vendo, o senhor tem uma opinião, o senhor é um homem bacharelado, estudado, né? A gente já não é leigo no assunto. O curioso é que essas ruínas estão lá agora, né? E foram descobertas agora há pouco tempo por uma sorte desse internauta que entrou no Google e pegou essas imagens, que a qual mostra 3 pirâmides, mostra um navio congelado, que eu acho que seria supostamente o submarino nazista, e a Clamon veio com essas chamadas dizendo que a Globo News e até mesmo a Rede News e outros canais aí mostram que realmente os Estados Unidos está profundo isso aí, fez o Tratado do Ártico, né, a qual pediu ajuda aí dos outros países para intervir nessas pesquisas ufológicas, né? Bom, para ele tá a imagem que vocês estão vendo, né? O internauta está vendo que realmente tem uma coisa meio misteriosa na Antártica. O próprio Brasil já envia pesquisadores todos os anos para lá, mas engraçado que não vem resposta, né, doutor? Engraçado que não vem resposta. Eles vão lá, pesquisam o quê? Gelo? Pinguim? Urso polar? Não, né? Seria o derramamento da era glacial, que é o derramamento dos icebergs. Eu acho incrível isso aí, entendeu? Eu não sei nem explicar porque eu sou leigo, só é curioso, vou ser bem sincero, doutor. Vinícius, o que tu acha dessa situação toda aí? Pois é, Frade, eu não sei nem o que te dizer, né? Eu sou um ufólogo, né? Um pesquisador, pelo pouco que eu tô sabendo, essas imagens vieram à tona agora faz o quê? Eu acho que uns 6, 8 meses para cá, depois dessa grande revelação, mas que realmente é confirmado até mesmo por pesquisadores que essa base foi criada, como o doutor professor Marcos disse, pelos nazistas como refúgio de tecnologia avançada, e que até mesmo os nazistas tinham uns acordos com seres alienígenas, né? Isso é uma incógnita na mente da gente e aguça a curiosidade e o porquê que os governos não falam a verdade. Aí está as imagens aí, ó, passada pelo Wister também, né? Essas supostas ruínas de civilizações antigas que está ligado com os Anunnakis. Aí você vê um OVNI. Onde já se viu um OVNI plena filmagem? Isso aí não é uma montagem, isso aí não é uma coisa
criada por efeitos especiais de cinema para ganhar talvez audiência nas redes sociais. Dá para ver que é um OVNI. Mas se é alienígena ou não, não sabemos. De repente pode ser o UFO de Hitler. Também não sabemos. Mas da onde ele tirou essa tecnologia toda? Eu pergunto pro internauta aí do outro lado da radiodifusão aí, do YouTube, da onde saiu essas imagens? Vai aparecer do nada? Então tem algo de verdade por aí. A gente não sabe, né, Frade? A gente supostamente... Pois é, eu não sei nem explicar. O que o senhor acha disso aí, doutor Marcos? Realmente fica aquela pergunta, né? Que a gente sempre se pergunta, existe ou não existe? É fato ou mentira? Ou é fake? Mas pela imagem aí dá para ver que realmente é um objeto voador. Só não entendemos e nem entenderemos o porquê que tantos pesquisadores vão até lá, pesquisam e não revelam isso no telejornais, notícias. Sim, porque hoje a tecnologia está avançada. E aí? O que vê? Né, aqui já é uma imagem provavelmente captada por um aviador dos Estados Unidos e outras coisas a mais. São arquivos, né? Arquivos que estão circulando hoje pela internet. É o que eu posso dizer, né, Vinícius? Esses seres intergalácticos e humanoides devem ter algum ligamento com o narcisismo de Hitler, né? Porque ele não estaria com essa tecnologia tão avançada em armamento pesado, porque ele criou tantas armas, a V2 e outras demais armas pesadas, como mostra aí nas imagens. Bom, realmente, vamos seguir a reportagem e vamos ir até o fim aí, né? O internauta que tira a sua conclusão, para também fazer a sua opção de pensamentos, né? Se gostou da matéria, se inscreva no canal aí, curta, né? Ajude a manter o canal, buscar novas pesquisas. Desde já eu agradeço o Rádio Difusão aí, Dr. Marcos Serra e o Vinícius, ufólogo, professor, sobre ufologia. E segue a matéria aí com o seu apresentador, Frade aí, seu anfitrião. E até a próxima reportagem aí. Não deixe de se inscrever no canal para manter o canal aberto aí. Forte abraço a todos os amigos ufólogos. Os seus projetos mais sofisticados, como a bomba V2, o segredo do OVNI, o disco voador, o UFO de Hitler, e até mesmo uma arma muito secreta. Uma arma a qual poderia mudar o cataclisma da eletrosfera e até mesmo o rumo da história do mundo. Essa arma permaneceu em segredo até hoje. E não se sabe a origem dessa arma tecnológica. Seria capaz que o Hitler e os nazistas poderiam mudar o tempo? Ou seria capaz de fazer viagens no tempo? Por sim, se ele estava perdendo a guerra, ele precisaria usar rapidamente alguma maneira de mudar a história. Então ele criou essa arma nesse túnel. Dizem os pesquisadores históricos que até mesmo ele fez certos acordos com tecnologia alienígena. E nesses acordos, nossos amigos alienígenas passariam conhecimentos de uma tecnologia superior à nossa para aquele ano. De acordo com os pesquisadores, esse acordo foi feito no final da guerra em 1944. A qual construíram esse túnel, onde fariam pesquisas tecnológicas e até experiências. Em troca desse tamanho, tecnologia, os nossos amigos extraterrestres pediram em troca cobaias, seres humanos para fazer experiências e demais. Bom, Hitler já era um estimado conhecedor das coisas ocultas como sobrenaturais, alienígenas, e até mesmo contos e lendas do passado desses feitos. Era um homem curioso e misterioso e conseguia as coisas tão rápido para aquela época em tecnologia que ele até mesmo não poderia usar a própria mão de serviço alemão para fazer essas armas. Aí veio o Holocausto judeu. Ele usou os judeus para trabalhar forçadamente nesses equipamentos, juntou engenheiros, cientistas e demais mecânicos para inventar essas armas tecnológicas, que a qual ele recebeu os diagramas, plantas e projetos dos alienígenas.
O estranho e curioso que ele mesmo usou de tudo para construir isso para vencer a guerra. Mas para vencer, ele precisaria mudar o tempo, o espaço e o infinito, construindo essa arma poderosa. Sim, porque estava perdendo a guerra, a batalha, e como ele era um ditador, precisaria ganhar. Se juntou-se com outras pessoas experientes para terminar os seus projetos, mas ninguém sabe a origem de como ele conseguiu essa tecnologia. É o maior segredo da história da humanidade. Até mesmo se perguntam que até o foguete que foi inventado para o espaço e a Lua veio através dos projetos nazistas do grande inventor de foguetes von Braun. Mas da onde então veio essa tecnologia? Diz von Braun que se comunicava com seres alienígenas de outros planetas que passavam a tecnologia, e ele passava a Adolf Hitler tudo o que aprendia. O mistério se encontra em várias culturas mundiais do mundo, a qual se pesquisa como ele conseguiu tudo isso. E como não existe arquivos sobre isso, os arquivos secretos nazistas, que dizem que foram tomados pelos russos e americanos, onde existe a base 51 da área 51 Novo México. Outras partes desses projetos se encontram na Rússia. Mas como assim? O estranho que ninguém apresentou até hoje, e como explicar isso tudo? Você deve estar curioso como ele conseguiu tudo isso e aonde estão as provas disso. O governo oculta muita coisa aos norte-americanos e os russos. Seria a teoria da conspiração? Uns dizem que ele explorou muitos judeus, aonde teve carnificinas e até outras coisas malignas de destruição em massa contra esse povo. Sendo assim, também dizem que também foi usado esse povo para experiências macabras alienígenas em troca desse poder bélico tecnológico. Então, o que nós poderíamos pensar sobre isso? Se o próprio Hitler estava tão avançado, a nação nazista, em tecnologia, como não vencer a guerra? Esses projetos e planos, alguns ainda existem, circulam pela internet. Da onde vem, ninguém sabe. Mas seria possível ele criar essa máquina do tempo? Pois então, a máquina poderia ele voltar ao passado, numa época que ele estava firme na guerra e vencendo. Só assim ele poderia mudar o rumo da história. Se a máquina era do tempo, era possível então ele voltar ao tempo aonde estava na vanguarda da batalha, vencendo. Era o projeto que ele pensava inicialmente. Roubava muito dos seus engenheiros e oficiais militares alemães para terminar a tal máquina. Esse é um segredo mais guardado do mundo com os americanos e russos. Até hoje se perguntam os mais antigos sabeus e historiadores como avançou tanto essa tecnologia. O segredo maior de Hitler estava guardado. E quando os americanos, os aliados e os russos invadiram Berlim, encontraram vários documentos desse suposto túnel. Mas ao chegar no tal túnel, os aliados, a decepção foi grande. Não se encontrava mais nada nesse túnel. Somente restos de alguns equipamentos e alguns projetos simples da V2. Mas o grande segredo não se encontrava lá. Os projetos do UFO, da máquina outra secreta que eles queriam descobrir, nada encontraram. Só encontraram um monte de ferros velhos, retorcidos e outras coisas a mais e muitos papéis incendiados. Essa decepção levou os americanos a ficarem apreensivos, pois tamanha era a apavorância deles ao ver essas máquinas e até mesmo esses foguetes de bombas voadoras, uma coisa que não existia na época, sendo que não teríamos um terço dessa tecnologia tão moderna. Enquanto isso, a Rússia invadia Berlim. De acordo
com os historiadores, a Rússia conseguiu encontrar alguns documentos secretos nazistas, então resolveu ir em busca disso tudo. Encontraram no meio desses papéis a tal máquina secreta de Hitler. Os russos ficaram curiosos e exuberantes, então encontraram um documento que falava de um acordo alienígena com Hitler, a qual passou a tecnologia dos UFOs e de uma máquina chamada J-Lock, máquina do tempo que até hoje não foi encontrada em nenhum lugar do mundo. Alguns dizem que essa máquina conseguiu fazer com que eles saíssem do espaço-tempo para mudar as coisas e o rumo da história, e que a máquina foi capturada de Loki pelos russos, mas nada comprova. Outros dizem que até mesmo seus criadores usaram a máquina para fugir do tempo real, pois estavam no final da guerra. O incrível que pareça é que não tem nada específico dessa máquina, apenas alguns vídeos, alguns documentos e projetos que soltam pela Deep Web. Mas a verdade é que essa máquina realmente existiu. E aonde está essa máquina? Aonde foi parar essa máquina? Está com os americanos ou com os russos? Ou realmente os seus criadores conseguiram voltar ao passado com essa máquina, como viajantes do tempo? Isso ninguém sabe explicar. Possível esse vídeo circular na Deep Web se nem sabemos a qualidade e a realidade do vídeo, mas o vídeo ele é original. Essa máquina existiu. Esse vídeo foi uma filmagem feita por cenográficas nazistas, fazendo que o sino funcionasse. Esse vídeo caiu em mãos aliadas americanas e até hoje se encontra nos arquivos do Pentágono, e que qual vazou em 2008 e 2009, até essas fotografias. O estranho é que mostra pessoas importantes e eles entre nós, e os alienígenas, os extraterrestres, fazendo acordos tecnológicos com os nazistas. Então, fato, mito ou verdade? Sabemos que a máquina existe, os seres espaciais também, mas o maior segredo não sabemos. O porquê o governo norte-americano nega insistentemente que realmente isso aconteceu. E como essas fotos vazaram e vídeos pela internet? Supostamente dizem que fizeram, que um dos agentes norte-americanos do Pentágono e da CIA furtou essas fotos e a qual circula com os vídeos por aí na internet. Não sabemos o nome do agente, mas sabemos que são todas reais, porque se não fossem reais, não existiria tamanho poder tecnológico. Curioso mesmo. A J-Lock existe, como tem aquela foto mostrada atrás na apresentação do vídeo. Foi tirada de um prédio, um suposto OVNI que tinha forma de disco, e comparada, se comparou a J-Lock. Mas se a J-Lock realmente existisse, poderia mudar o rumo da história. Sendo uma máquina do tempo, ela poderia voltar ao passado, presente e futuro e fazer o que mais bem entendesse num paradoxo do tempo, pois
Tudo que é objeto parado, se girar em alta rotação, ele desaparece, como num filme que vocês podem ver na Netflix ou na internet chamada Lucy, que conta a história, né, de como funciona a viagem no tempo. Um grande exemplo, quando você bota uma bolinha branca num objeto que gira mais de 390 graus por segundos e minutos, você não vai ver essa bolinha. Por quê? Porque ela desaparece, isso é viagem do tempo, ao contrário da velocidade da luz, que se acende e se apaga. Meus amigos, aí mais uma vez a foto com a J-Lock circulando colorida. Realmente Hitler conseguiu uma façanha. Só que esse segredo morreu com ele, e a gente não sabe onde está essa máquina. Eu acho que essa máquina está com os americanos. Ou realmente, talvez, essa máquina é por aí, porque circula pelos ramos da internet, que às vezes aparecem estranhas fotos de pessoas no tempo. Pessoas que viajam no tempo e contam o que está acontecendo. Mas como isso é possível? Não tem explicação para isso. Mas para fazer essa viagem no tempo seria numa máquina, onde entra J-Lock. Será que os nazistas ainda, alguns deles ainda viajam pelo tempo? Que o estranho é que isso acontece de verdade. Meus amigos, os mistérios sempre estão aí. E nós com sede de curiosidade de saber a verdade e descobrir tudo que está em nossa volta. Porque quem faz a história são homens, pessoas. E se existe registros disso tudo, então realmente há um grande segredo e mistério por trás dessa cortina governamental. Veja nessa foto, até no Brasil aparece o jogador e uma câmera fotográfica de um celular, sendo que naquela época, em 1970, não existia. E demais outras fotos, não seria aqui nessa foto os próprios nazistas, o homem do tempo? É estranho. Como pode um soldado alemão estar com o celular? Como pode uma jovem de 1950 tirando uma foto? Como uma foto de 1850, uma pessoa com o celular? É estranho. Faça seu julgamento e um abraço. Vorbei war dann war ich irgendwann in der Dämmerung meiner Stadt allein. Im Leben. Ich bin leer. Mein Körper ist taub. Ich fühle nichts, damit andere fühlen können. Die Welt ist Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert. Die Welt ist Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument oder du wirst konsumiert.